vamos lá, o pessoal geralmente demora uns minutinhos também para ir entrando, a gente está gravando aqui, depois a gente disponibiliza lá no grupo e a conversa, né, o bate-papo continua lá. Acho que a gente teve a iniciativa aqui de fazer esse bate-papo muito por uma ideia que a Alessandra trouxe, né, de uma dúvida sobre construção de jornada de diversidade, que eu acho que é um dilema hoje em várias realidades, né, em várias empresas estão buscando como construir a sua jornada. E aí veio a ideia da gente fazer esse bate-papo inicial aqui, depois dividir com o pessoal do grupo. Antes de tudo, deixa eu me apresentar, depois eu já estendo aqui para a Lê também se apresentar. Eu sou a Raíssa, sou cofundadora aqui da Escola Coru, então estou à frente aqui junto com o Muca, né, com o Samuel, das iniciativas de comunidades, né, tanto o Papo de Gente quanto diversas conversas, para justamente fomentar esse tipo de coisa, né? Troca, networking, e a gente conseguir ter ali mais conteúdo entre todo mundo, né? Todo mundo buscando as mesmas fontes, todo mundo querendo tirar mais dúvidas. Então, a ideia é justamente essa, tá? Então, prazer aqui estar conversando com vocês sobre esse tema. E aí, Ale, se você quiser se apresentar. Eu sou a Alessandra, eu trabalho como consultora. Nesse momento eu estou na Grant Thornton, estou chegando, tem 2 meses que eu estou chegando na consultoria da Grant Thornton, e eu ganhei de presente, né, fazer parte do comitê de diversidade. Na empresa que eu trabalhava anteriormente, eu já estava construindo isso, só que para um time muito menor, né? Meu time antes era de umas 100 pessoas e agora eu estou com 1.700. Então, acho que a ideia da troca é justamente poder ganhar outros conhecimentos, compartilhar, aprender aí, para que a gente possa realmente fazer uma jornada bacana, bem proveitosa. Estou bem animada com o papo de hoje. Muito bom, maravilha, Ale. Muito legal. Gente, assim, só para a gente poder nortear aqui o início desse bate-papo, que a ideia, né, a gente está até num comitê aqui, a ideia é justamente a gente trazer alguns temas e algumas dores à mesa e poder justamente trocar sobre eles, né? Eu preparei aqui um material super rápido, de 10 minutos, só para poder nortear um pouco a conversa, que é um pouco do que, né, a Coru hoje orienta, né, sobre jornada de diversidade, mas óbvio, é algo super adaptável ali a cada realidade. Eu acho que o bacana aqui é poder trazer alguns temas de maior dor, maior dificuldade. Acho que a Lê agora com um time grande para poder conduzir tem alguns pontos também, para a gente poder trocar ideias sobre isso, tirar ali conhecimentos, né, e tirar insights para poder aplicar na nossa realidade, tá bom? Então, não quero torturar vocês com o PowerPoint. Acho que é só mais para a gente nortear um pouco a nossa discussão e tudo mais, tá? Compartilhar minha tela rapidinho. Estão vendo? Sim. Boa. Acho que a Fabi entrou aí. Boa tarde, Fabi. Acabamos de começar. Bom, gente, só passando aqui, né, dando meus 5 centavos de... Falando que é Coru, porque muita gente veio pela comunidade, né? Então, trazendo um pouco que é Coru, né? A Coru é uma universidade as a service para pessoas e para empresas, né? Então, hoje a gente se coloca dessa forma, com um conteúdo como se fosse um Lego. Então, a gente molda jornadas, a gente molda formação por capabilidade, né? Por capacidade e não trilhas pré-projetadas, o que faz com que a gente consiga entregar conteúdo, né, e gerar valor ali para diferentes realidades, diferentes pessoas, para que de fato elas agreguem e cheguem no seu desenvolvimento pleno, né? Hoje a gente atua aqui, né, em 4 grandes pilares, que na verdade são 2 aqui, pessoas e performance. Hoje a gente atua muito forte em todo o pilar de tecnologia, de engenharia de software, produtos digitais, a parte de growth, de vendas, até marketing, customer experience, customer success, pessoas e performance, liderança, diversidade e inclusão, soft skills e RH, e a parte de indústria e operações, a gente está entrando ali em 2024, né? Tanto na formação do zero, ou como o upskilling e o reskilling. E aí, né, aqui é um pouco dos nossos fundadores, quem está por trás, depois eu compartilho o material, mas a ideia é que tem muita gente de RH aqui, então as dores são muito compartilhadas para a gente poder montar toda a nossa estratégia aqui, todos esses módulos. Então, Daniel, que veio ali da Ambev e da Falcone, a Pri da Movida, né,
diretora de RH, depois o Lucas muito ali na parte de tecnologia, e os nossos investidores, o CHRO da Stone, CHRO do iFood, CEO da Domino's Pizza, a Mari, que era diretora de saúde mental da Ambev. E acabado o meu momento merchan, vamos entrar aqui na jornada de diversidade, que é o que importa, né? Então, quando a gente está falando de jornada de diversidade, como é que a gente mais ou menos orienta, né, os nossos clientes aqui, as nossas pessoas da comunidade, quando vêm perguntar para a gente sobre jornada de diversidade? A gente sempre fala em 4 grandes níveis, né, de consolidação. Basicamente, o primeiro nível é uma avaliação. Como que está a temperatura atual, né? Qual é a foto da minha situação atual? Para isso, entra muito o censo social, né? Que é basicamente uma metodologia de metrificar qual é a temperatura, o que está acontecendo, com diferentes recortes, tentando ser o mais granular possível. E, obviamente, que aqui o que é crucial é você justamente ter mais adesão. E que as pessoas sintam confiança em responder à pesquisa do censo, né? Para você poder ter mais assertividade no plano de ação que você vai tomar. Então, é o primeiro nível, e para mim, assim, é o nível mais estratégico, porque daqui vão vir as respostas para o plano de ação, para esse desdobramento. Em paralelo, né, ao que a Lê já contou ali, que ela está nessa jornada, que é a estruturação do comitê estratégico, né, justamente para poder discutir o tema, né? Antes de qualquer coisa, os temas precisam ser discutidos e precisam ser pauta, né? Quando é algo que é top-down ou precisa fazer porque precisa fazer, 90% de chance de não funcionar. Então, esse comitê estratégico tem que estar muito hands-on e tem que estar muito aberto a ouvir as verdades ali que o censo vai trazer. E depois, uma etapa, né, de gestão de mudança e letramento dos decisores. O que é o letramento? É a formação básica, né? Então, é formar as pessoas que estão envolvidas, tanto as pessoas do comitê estratégico, quanto ali a liderança estratégica, que vai precisar ser ali os embaixadores dessa política e dessa jornada de diversidade, tá? Passado isso, então, feita a análise, montado esse comitê, preparado esse comitê, passo 2, que basicamente ali é a estratégia de comunicação interna, né? Você fazer a revisão das políticas e processos, o que agora cabe, o que não cabe, revisar o que saiu desse censo social para poder montar-se do zero ou revisitar as políticas que já existem, conseguir consolidar uma estratégia de compliance que também tem a ver com o que saiu dentro desse censo social, e aí você partir para uma formação de todo o time. Raíssa, mas por que não formar o time todo de cara, com os conceitos, vieses, locais de fala e etc? Porque a liderança precisa estar muito bem preparada. Se a liderança não está preparada para os questionamentos que vão aparecer, vai ser muito difícil você conseguir emplacar as políticas. Então, aqui é muito importante que primeiro forme a liderança, né? A gente brinca muito com esse ditado, que a escada a gente lava de baixo para cima, né? Senão a gente vai sujando a escada de novo. Aliás, de cima para baixo, senão a gente vai sujando a escada tudo de novo. Então, aqui é a mesma coisa. Forma a liderança, forma os embaixadores, e aí você forma o time inteiro e revisa a política. O nível 3, aí sim você cria os grupos de afinidade, né? Então, montar ali os grupos de afinidade para gerar discussões mais próximas, mais com locais de fala, para que as dores e os questionamentos que apareçam ali possam ser pontuais e, de fato, endereçados de uma maneira mais estratégica, né, dentro da organização. Os designs de programas de desenvolvimento e aceleração de carreira, né, é um ponto importante. Então, vagas afirmativas, teremos, não teremos? Como é que a gente vai montar o nosso pipeline de sucessão que consiga envolver e trazer o tema de diversidade nele, de forma mais intrínseca, né, não uma coisa passiva? E o design de programas de acolhimento e inclusão dos grupos minorizados. Será que a gente, nas nossas políticas, por exemplo, a gente tem uma política de home office. Será que a gente, nas nossas reuniões, estamos conseguindo ser inclusivos? Será que uma pessoa, por exemplo, com deficiência visual conseguiria participar dessa reunião? Não conseguiria? O que a gente pode fazer para melhorar? Uma pessoa com deficiência auditiva conseguiria participar? Não conseguiria. E fazer o deparo de acordo com o recorte e com a realidade. E o nível 4, aí sim, é uma coisa mais de fomento de gestão, que é o design desses programas afirmativos, então realmente colocar na rua quais são os programas, qual vai ser a recorrência, qual vai ser o formato, montar um dashboard de analytics, sim, metrificar o que está sendo feito e ver o ponteiro mudar de lugar, e aí acompanhar a evolução das metas e desses indicadores. Então, colocar a meta para a liderança, super importante, colocar a meta ali para a diretoria, super importante, porque sem meta, né, sempre vai ficar sendo uma coisa despriorizada, tá?
Então, basicamente, quando a gente está falando de jornada, a gente sempre fala dessa escadinha, né? De primeiro você chegar e metrificar e tirar uma foto da realidade como ela é hoje, e aí ir estruturando. Primeiro revisando o que já existe, depois estruturando, né? Dando um passo a mais para poder montar novos programas, e aí sim acompanhar e definir metas, tá? E claro, cada empresa, cada organização, organicamente, ela já deve estar num estágio. Ou às vezes tem alguma coisa do nível 4, alguma coisa do nível 3, já fez alguma coisa do nível 1, e a ideia é ir, logicamente, né, incrementando mais essa jornada. E aqui a gente coloca tudo isso numa roda, né? De como que ela... Porque é um sistema. Então, primeiro você faz o diagnóstico situacional, depois você faz a construção das políticas, né, de comunicação, depois você faz a formação do seu comitê de diversidade, aí você capacita, né, o time, capacita as lideranças, você implementa o programa de diversidade, cria as métricas de acompanhamento e volta de novo. E mede tudo de novo, roda um censo. Por exemplo, o censo a gente recomenda que seja feito anualmente, para você poder ir acompanhando isso. Menos do que anual, fica um pouco, porque é um censo extenso, né? Fica um pouco repetitivo se não ter tanta evolução. Mas mais do que anual, você pode perder algum momento de tempo ali que é importante para poder tomar alguma medida, tá? Aqui falando um pouco de passo a passo, né? Então, a primeira é a estruturação do censo, segunda é a sensibilização e implementação do censo, pode ser com palestra, pode ser com plano de comunicação, e o 3, que é super importante, é o relatório final e o plano de ação, de fato. Você olhar a verdade nua e crua, como ela é, e conseguir pensar, né? Poxa, isso aqui foi um highlight, isso aqui foi uma coisa que apareceu com destaque, isso aqui é algo que a gente tem de bom e a gente precisa reforçar, isso aqui a gente tem que mudar. Olhar e ver o plano de ação. Aqui, mais ou menos, os tempos, né, que a gente coloca ali para a construção do censo. E aqui são alguns temas, né, que eu coletei ali, e como montar os workshops, né? Então, por exemplo, sensibilização e formação em conceitos de diversidade. Em 6 horas, um workshop de 6 horas, você consegue formar a liderança. Para o time, por exemplo, fazer 6 palestrinhas de 1 hora cada, falando sobre, de fato, de vários conteúdos, como se fossem pílulas mesmo, né? E aqui são conteúdos possíveis que vocês podem colocar dentro dessas palestras e desses workshops, né? Conceitos de diversidade, comunicação não violenta, microagressões, local de fala, ou vocês podem entrar mais no micro, né? Pessoas com deficiência e capacitismo, saúde mental, fala sobre meritocracia, neurodiversidade, tudo isso. Então, começando do macro e indo mais para o micro, fazendo palestras que funcionam como pílula para a formação do time. Não quero me estender mais, porque eu acho que o rico aqui é a discussão, foi só para a gente ter um formato, mais ou menos, de bate-papo aqui, e um pouco do que a gente vem aplicando e vem vendo como boas práticas, mas queria passar a palavra para a Lê, porque ela está cheia de dúvidas, né, e quer compartilhar um pouco da realidade dela, e eu acho que é super relevante, é isso que vai fazer o nosso papo rico. É bem legal. Assim, e acho que você fez uma fala muito importante ali, a questão dos níveis, porque cada empresa vai seguir um nível e cada uma vai ter coisas de outros níveis. Então, assim, hoje, como eu falei, eu estou chegando, estou 2 meses lá, estou ainda me inteirando de tudo. Mas temos coisas dos 4 níveis já acontecendo. Assim, acho que um dos desafios, eu queria ouvir um pouco da sua experiência aí, dos colegas que estão, é com relação ao censo vivo, né? Nós começamos lá, pelo menos é o que eu escutei, eu não tinha a experiência com censo vivo, tá? Até então eu tinha feito só aqueles censos que aí acaba e depois tem que voltar e fazer tudo de novo, porque tem que começar assim. E lá nós estamos nesse momento fazendo o censo, e aí o grande desafio é o engajamento. É como que faz as pessoas participarem, como que faz as pessoas responderem, por mais que você faça uma série de campanhas para estarem participando, né? Então, assim, me conta um pouco aí, Raíssa, dessa sua experiência, porque você passou rapidamente pelo planejamento do censo, e assim, eu já vi que o planejado e o realizado, ele é meio bem diferente, né? Exatamente, Ale, quero ouvir todo mundo depois ali, quem já fez censo. Hoje, uma taxa boa de respostas, né, a gente considera acima de 75%, 80%. Então, assim, o grande desafio é, de fato, na aderência.
principalmente em empresas onde tem diversas filiais. Esse momento, o ponto crucial é o engajamento da liderança. É fazer com que a liderança, por isso que junto com o censo tem que ter a capacitação da liderança, porque essa liderança vai ser responsável por estar lá na ponta. Então, Sim. pensando numa realidade de uma empresa, por exemplo, que tem diversas plantas, diversas fábricas espalhadas, os líderes, né, os gerentes de fábrica, ou se tiver uma pessoa de pessoas lá, né, tipo ponta de RH, em cada uma das plantas, é formar essas pessoas, letrar elas, para que elas possam estar ali no front, engajando. E aí, campanhas, coisas pequenas, né, de como, por exemplo, dar um sonho de valsa para quem fizer a pesquisa e deixar um tablet lá, fazem toda a diferença. Porque quando você só manda por e-mail, fica muito na mão da pessoa. E a gente, né, bombardeado por Instagram, LinkedIn, rede social, e-mail, WhatsApp, 1000 coisas. Quando a pessoa para e olha, e as pessoas gostam, né, de ganhar um bombom, a gente gosta. Param e tem um minuto dentro da própria companhia para poder fazer isso, muda o jogo. Foi onde, né, a gente implementou em diversos clientes, né, clientes grandes com mais de 2.000 pessoas, a gente teve um case bem grande, né, de uma empresa de mais de 3.000 pessoas, que a gente teve 88% de resposta. E foi um trabalho de formiguinha, deixar um tempo grande para o preenchimento do censo, fazer uma campanha massiva de abertura, uma campanha massiva de formação dessa liderança e depois trazer uma política para trazer para a ponta. Quem é o líder direto? Como que esse líder faz a interlocução com a pessoa que está na ponta, com a base da pirâmide, e estabelecer essas estratégias. Além de tudo isso, ficar acompanhando por farol. Então, farol por diretoria, né? A gente vai fazendo os recortes e vai mandando lá para que os líderes vão se engajando e vão acompanhando também o time. Mas é isso, tem que estar na ponta. Se não tiver na ponta, é muito difícil de dar certo. Alguém mais rodou censo aí? Deise, Fabiana. A minha empresa está nessa fase. Estamos rodando, na verdade, acabamos de rodar e tivemos exatamente essa dificuldade, né? Chegamos ali próximo a 30%, então foi muito baixo, né, a aceitação desse censo. E aí é bacana isso que você trouxe, porque faz sentido, né? Acho que a gente inverteu ali um pouco, e a minha empresa é muito grande e entra dentro do que você falou de filiais, né? Nós estamos espalhados em 24 estados, estamos com 7.800 colaboradores, então tem uma dificuldade muito grande de você colocar. Só que a gente pensou no treinamento pós-censo, e talvez seja esse o problema, de treinar pelo menos a liderança, né? Antes, para que eles consigam engajar. Bacana. Legal, Deise. Acho que esse é um ponto importante. Vocês estão em quantas filiais? Hoje nós temos 110, nós estamos em 24 estados, chegando a 110 filiais. Isso. E vocês estão rodando o censo hoje? Já rodamos, na verdade, né, junto com o grupo, né? Que inclusive eu vi que você colocou na apresentação ali a Priscila da Movida, não é isso? É isso. É o mesmo grupo, o grupo Simpar. Eu sou da TPC legal. Logística. Que legal, Priscila é nossa fundadora aqui também. Que legal, que legal. E como que foi? Como está sendo essa experiência ali? Como é que foi, né, a experiência? Quais foram os pontos de aprendizado que vocês tiveram rodando o censo? Então, a gente não teve uma aderência boa. Então, assim, como ponto de aprendizado foi exatamente isso. Eu acho que faltou essa fala antes, né, com a liderança ali, não só soltar o censo para entender, mas de fato treiná-los antes. Então, nós fizemos esse treinamento agora na semana passada, né, aproveitamos um momento até de um workshop para falar um pouquinho sobre isso com o pessoal. Então, tivemos esse momento. E agora vamos partir para uma nova etapa, né, para entender, porque ainda não saiu o resultado, que foi feito junto ao grupo, né? Então, todo o grupo Simpar fez aí. A gente está aguardando os resultados parciais. Então, vocês não estenderam, né, Deise, o período, mesmo sabendo que a aderência não tinha sido bacana. Não estendemos, fechamos. Entendi. Até porque, assim, hoje eu estou falando desse percentual muito da minha empresa, mas quando eu falo no grupo todo, ele bateu. Então, assim, a gente teve uma dificuldade na empresa e eu acredito que por conta dessa questão mesmo das filiais espalhadas, enfim, entendeu? Então, a gente teve essa dificuldade mesmo. É um desafio mesmo, né? Apesar de que, Deise, pelo que eu entendi, eu estou chegando agora, mas assim, teve toda uma construção de letramento, não só com as lideranças, mas também com os times, né? Então, a gente fez várias ações de letramento com várias temáticas. Lá, por exemplo, os comitês já foram, já começaram a ser estruturados, né? Até para que a gente possa trabalhar os grupos de afinidade.
E esse também é uma outra questão, Raíssa, que eu queria ouvir assim, um pouco das pessoas, é porque acaba que os grupos de afinidade são montados, trabalha toda essa questão do planejamento com esses grupos, e, de certa forma, estrutura metas, porque é o seu nível 4 lá, e é o que eu estou hoje em busca de começar a trabalhar esses indicadores, com pessoas que são voluntárias dentro da empresa, ou seja, que estão cedendo o seu tempo e que tem momentos que estão com uma grande demanda de trabalho, e uma época e por aí vai. Como que é conduzido isso, né? Se consegue estipular, por exemplo, reuniões mensais com esses grupos ou não, se tem que cobrar, se não cobra, como que faz isso? Se a ideia é ter grupos grandes para que possa compensar essas ausências de um e outro. Acho que esse é um ponto bem importante, tá, Lé? Porque os grupos de afinidade, eles são estratégicos para poder também chegar na ponta e falar né, no local de fala de diversos pontos de vista ali. Esse é um ponto importante. Só que, por outro lado, é exatamente isso, né? A gente é engolido pela demanda de trabalho e acaba que os grupos são despriorizados. E muitos deles vão perdendo força. Por isso, quando a gente fala ali da jornada, a gente sempre coloca como o terceiro passo. Porque é muito importante que a jornada de diversidade e o tema de diversidade já esteja... já se faça parte do dia a dia da empresa, né? E que tem uma questão muito importante, que é a questão de encantamento e de engajamento, né? As pessoas que estão no grupo de afinidade serem vistas como inspiradoras, né? Estar dentro de um grupo de afinidade será algo quase que inspiracional. Então, essa parte de cultura, de fomentação de cultura, é fundamental para a gente poder, de fato, ancorar o grupo de afinidade. E aí, dentro dele, é super necessário que tenha metas compartilhadas, né? E aí as metas, as pessoas, de fato, se sentirem parte, se sentirem donas dessas metas e que tenham rotinas, né? E rituais. Então, assim, encontros com dia e hora marcada, pauta de reunião, como se fosse um projeto, né? E de alguma forma, elas terem espaço para mostrar esse projeto. Numa reunião de diretoria, numa reunião, né, um all-hands, né, uma reunião geral da empresa, em algum momento que elas tenham a oportunidade de trazer para o público o que elas estão fazendo nos bastidores. Porque o trabalho de grupo de afinidades é um trabalho de bastidor, né? Mas ele precisa ser muito claro. Metas estabelecidas, rituais, rotinas, a parte de engajamento, a parte de formação. Por isso que a questão de formação, de liderança, formação de um time são cruciais, porque aí a pauta de diversidade já entrou. E aí, quando as pessoas tiverem que analisar, né, as pessoas que foram eleitas, né, ou foram voluntárias ali nos grupos de afinidade, quando elas tiverem que priorizar as agendas, a adesão vai ser muito maior. Então, isso é bem importante, Ale. A gente viu alguns casos como esse, e quando os grupos ficavam muito soltos, ou quando eles nasciam de forma muito espontânea, ou eles acabavam morrendo, ou eles acabavam perdendo o seu propósito, né? Quando o time de pessoas chega, monta, organiza as pautas, tem uma definição de projetos, tem uma definição sobre qual é o tema que vai ser discutido, e aquele grupo sente que ele está avançando nas pautas e está tendo uma oportunidade de expor aquele trabalho e aquilo realmente está reverberando, o negócio começa a ter um efeito quase que viral. Quase que muita gente querendo entrar e os trabalhos acabam se tornando, né, cada vez maiores. Então, acho que esses são os melhores casos. Tá? Quando você tem a base formada e quando você consegue colocar um ritual quase de batida de bumbo de projeto. Sim, sim. Foi uma coisa que a gente estava conversando, né? Porque acaba que nos grupos de afinidade você tem muitos aliados dentro dela, né? Principalmente. Então, assim, como fazê-los realmente se tornarem embaixadores, né, do tema? Essa que é a história, né? Então, eu acho que esse é um da... Algumas empresas que eu fiz bench me falaram um pouco até de estar capacitando e fazendo uma formação específica para esses comitês, produzindo realmente benches entre eles com outros comitês, ou seja, para poder gerar ainda um valor maior para ele falar assim, olha, está valendo a pena eu estar aqui, porque eu também estou aprendendo nessa jornada, eu também estou fazendo. Então,
achar essa dose que eu acho que é o grande desafio, né? De como que a gente faz isso sem sobrecarregar esse time e, ao mesmo tempo, criar esse planejamento para poder atingir as métricas que a gente deseja. Isso. E lembrando que, né, todos os comitês, eles têm, eles são parte de um guarda-chuva maior de diversidade. Então, um ponto de atenção muito grande é não criar, né, clubismos ali. E as pessoas, Uhum, um super avançado, o outro pouco avançado. Então, essa troca que você falou, Ale, é fundamental. Para um poder fazer benchmark com o outro de como estão difundindo as ações, como é que está sendo a tocada, né, do dia a dia, quais as discussões que estão surgindo, porque às vezes surge as pessoas elas não são únicas, né? Elas não são eu sou sim, isso e se rotulam. Elas são plurais, né? Acho que essa é a sim. grande questão de diversidade. As pessoas são plurais, então elas podem fazer parte de diversos grupos ali. Como que os temas navegam entre todos eles? Né? Acho que Uhum. esse é o cordão estratégico que une tudo isso. E, de fato, quando você consegue fomentar nesses grupos começam a ver aquilo como parte da rotina e parte de projeto que eles estão executando, menos com um olhar de trabalho voluntário, né, opcional, e mais com um trabalho estratégico do negócio, é quando, de fato, a tua jornada de diversidade está emplacando e está virando um organismo vivo, né? Sem ter que Entendi. ficar toda hora você colocando ali a mão, ou as pessoas que estão na liderança tendo que abafar e tal. É quando o negócio começa, de fato, a se tornar um organismo vivo. Bacana, muito legal. Não sei se tem mais alguém que tem grupos de diversidade nas suas companhias, que quer acrescentar algum ponto. Raquel, Hermes, Fabiana, Giovanni. Ô, Raíssa, tive que fechar minha câmera aqui, que tá chovendo muito aqui, teve que parar. Mas uma dúvida. Quando a gente fala de diversidade, a gente sabe que tem muitas, né? Eu posso entrar nelas em vários, enfim, são várias. E aí, eu queria entender o seguinte, porque por enquanto nós optamos por falar de pessoas com deficiência. Então, a gente está indo assim, bem escalonado, sabe? Divididinho ali. Faz sentido isso? É o caminho? Porque a gente entendeu como muito, sabe, para uma empresa que está realmente no início. A gente está embrionário ali, bem no iniciozinho. Então, a gente queria entender se... A gente não, eu agora, né? Se de fato faz sentido a gente dividir, tratando, sabe, pedacinho por pedacinho. Perfeito, claro. O que eu acho, tá? Desde pela experiência que a gente esteve aplicando, né, a jornada e até pelos feedbacks do censo, o seu primeiro guia vai ser o censo. Puxa, mas a gente teve pouca aderência. Tudo bem, mas já é um guia que você começa. Então, assim, quais são os temas mais críticos que apareceram no teu censo de diversidade ali, né, o seu censo social, como pontos cruciais para o time. Acho que esse é um bom começo, porque você adere ao que o time precisa. Um outro ponto é para onde a empresa está caminhando. Então, assim, por exemplo, uma empresa não está aderente ainda às metas de pessoas com deficiência, por exemplo, e precisa alcançar essas metas. Duas coisas são fundamentais. Primeiro, um foco maior, né, no letramento, na formação do time. E uma segunda coisa, programas afirmativos para você poder recrutar essas pessoas. E aí, em paralelo, quando for montar os grupos de afinidade, também montar e ser capaz de montar e dar um suporte, porque a pessoa entra, ela precisa sentir que o time é capaz, né, dela se sentir incluída, então checar se todas as políticas, se as ferramentas são condizentes, e aí também tem um grupo de afinidade para ela poder se sentir incluída. Então, são dois caminhos. O que o time precisa e o que o time mais fala e tem necessidade, e a importância, né, de você ver o que saiu de fato dentro do censo, e o segundo, que é qual é a necessidade para onde a companhia está caminhando e precisa caminhar para você poder definir também esses objetivos ali de quais são os grupos, quais são as temáticas. E isso impacta, né, porque a gente fala de jornada de letramento, a formação do letramento do time, ela não precisa ser num dia só. Não, vou vir aqui formar todo mundo 8 horas e nunca mais falo com ninguém. É constante, né? Então, são pílulas que você vai soltando ao longo do ano, ao longo do trimestre, do semestre, e que você vai pincelando com esses temas. Então, olha, este vai ser o trimestre, a gente precisa sair aqui da nossa meta de diversidade, de trazer pessoas com deficiência de 12% para 15% ali do quadro
ou da área X, ou da companhia como um todo. Então, já montamos um programa afirmativo, checamos as ferramentas, checamos o nosso grupo de afinidade, montamos ele, capacitamos as pessoas, a gente vai falar com o time sobre viés inconscientes, sobre, daí você vai falar, dependendo da deficiência, por exemplo, que você conseguir absorver, neurodivergência, vai falar sobre capacitismo, sobre temas que são caros para essa pauta, para garantir que aquela estratégia está bem amarrada. Porque, de fato, se a gente for falar de todos os temas o tempo inteiro, primeiro, muitas vezes vai estar muito desconexo e muito distante com a realidade do time, e aí vai ter pouca absorção. E a segunda coisa vai ficar muito superficial. Então, é melhor que você entre com profundidade, escolhendo tema a tema e amarrando tema a tema, do que pincelar de forma muito abrangente todos os temas. É melhor fazer de forma mais abrangente os conceitos de diversidade, local de fala, e preparar as pessoas para receber o diferente delas, né, independente qual seja essa diferença, e aí você se aprofundando com os temas mais caros, de acordo com as estratégias que foram consolidadas ali, do que ser muito abrangente, porque, de fato, é muita coisa. E ainda bem, né, que é muita coisa. Perfeito. Perfeito, muito bom. Legal. Aqui, ó, a Raquel falou, estou como ouvinte porque o assunto muito me interessa, mas ainda mais como ouvinte, mas não consegui interagir. Tudo bem, Raquel, tranquilo. Vai mandando aqui no chat que a gente vai lendo e interagindo. A Fabiana falou, aqui na empresa nós iremos começar o projeto mais estruturado em 2024. Já realizamos algumas ações, mas não em formato de projeto estratégico. Perfeito, Fabiana. Acho que, primeiro, né? Acho que começar é o mais importante, né, Ale? Uhum. A gente tem que partir de algum ponto, mesmo que depois a gente fale assim, poderia ter feito um pouco diferente, mas eu acho que toda ação é válida. Então, assim, tudo é experiência, é aprendizado, não só para nós, enquanto RHs e gestores, mas também enquanto organização, até porque a gente além disso, a gente está falando de cultura, né, minha gente? E muitas das vezes esse tema de diversidade ele vai precisar ser fomentado dentro do viés de cultura da empresa, porque por mais que você venha com todo aquele discurso de igualdade, de tudo mais, de equidade, mas as ações elas têm que aparecer, né? Total. Ale, aí uma dúvida minha, né? Você chegou agora, já teve a missão aí de fomentar toda essa questão, né, de políticas de diversidade. Como que está sendo chegar? Já tinha na tua empresa, já tinha esse tema, ou você está começando tudo do zero? Como é que está o momento aí que você chegou? Não, na empresa anterior eu fazia, mas eu fazia dentro de um escopo menor, mas também não estava com uma jornada pronta, estava com ações ainda muito pontuais e ainda não tão desenhadas com a parte estratégica. A gente tinha um tema que a gente estava trabalhando com o time e foi seguindo assim. Agora eu já chego com uma série de ações já definidas, que já aconteceram, e fazendo o planejamento já do próximo ano. Então, assim, nesse momento que a gente está entendendo é que o censo é importantíssimo para nós, para poder ele munir a gente no planejamento dessas ações. A questão de começar a criar esses indicadores, né? Porque a gente tem uma cultura interna muito forte de trabalhar com indicadores para tudo. Então, a gente está entendendo que ter indicadores, apesar de ser seu último nível lá, a gente entende que isso pode ser um papel mais interessante para nós, até para que a jornada ganhe força, entendeu? Porque as pessoas já estão acostumadas a isso. Fizemos já revisão de política, né? Claro que política sempre cabe uma nova revisão, né, Raiz? Porque é algo vivo também. Então, já foi feita uma série de revisões, até para ver essa questão das entradas e tudo mais. Temos uma área de compliance forte, né? Então, todo canal de denúncia, tudo certinho. Até porque esse é uma parte do nosso negócio. Então, assim, a gente tem várias coisinhas. Agora, a ideia é juntar, eu acho, isso tudo, e para que a gente possa sempre manter o que tem que ser contínuo. Essa que eu acho que é a grande questão. Eu acho que esse que é o grande gargalo de qualquer projeto não, qualquer cultura de diversidade.
O que eu conversei com algumas empresas é isso, porque é muito fácil você não dar continuidade em algumas coisas, sabe? Você priorizar umas em detrimento de outras e se perder nesse caminho. Então, isso também é algo que eu tenho muita curiosidade de ver como que as pessoas estão se organizando em termos de comitê mesmo, né? Estratégico. Muito bom. Acho que tem essa questão, né, de fato, isso ser uma pauta da liderança, a liderança ter as metas bem estipuladas, né, e focadas ali, porque acaba sendo pauta de reunião de diretoria, e isso acaba gerando perpetuidade, né? Geralmente, quando é top-down, tem uma chance maior de se perpetuar do que é bottom-up o negócio, né? Uhum. Mas acho que o ponto fundamental aqui, Ale, na questão da perpetuação, é isso, é como você consegue tornar a questão de diversidade como uma pauta de diretoria, fazer com que os grupos de afinidade, eles tenham corpo e eles ganhem voz, e que eles consigam ver que os projetos que eles estão emplacando realmente estão tendo visibilidade. Porque quando né, você faz um comitê ou faz uma política de diversidade para inglês ver, né, basicamente, as pessoas sentem na ponta, Sim. as pessoas percebem isso, né? E isso acaba enfraquecendo as políticas. Se elas não estão tangibilizando, estão conseguindo olhar para o que é realmente feito, né? Na ponta, vendo o resultado, vendo aquilo acontecer. Então, estamos falando de pessoas com deficiência, estamos vendo programas de afirmativos de pessoas com deficiência, estamos sendo formados, e isso é pauta do nosso dia a dia, é algo concreto. Então, quanto mais você consegue sair da discussão e trazer para o concreto, que eu acho que esse é o grande desafio dos grupos de afinidade hoje dentro das empresas, né? Não só dos grupos de afinidade, mas das áreas de diversidade, das áreas de RH, que é como é que você tangibiliza uma discussão que é super importante, mas cria ações fixas, né? E ações tangíveis para as pessoas poderem ver e conviver com a diversidade no dia a dia. Eu acho que esse é o ponto nosso agora, que agora é esse nosso momento de virada, porque as formações algumas já foram feitas, claro, agora a gente vai ampliar. A parte de letramento, a gente também já fez muita coisa, é claro que tem que ser mantido, mas eu acho que agora a gente chegou nessa etapa que ações, de fato, vão ser pautas nossas ao longo do próximo ano, entendeu? Legal. E aí eu acho que o desafio é começar pequeno, né? Vamos fazer 2 Uhum, ou 3 ações pequenas e a gente vai expandindo uhum. elas. A gente já teve alguns casos aqui de empresas que queriam começar muito grande. Não, vamos fazer, mobilizar. E não deu. Não deu, porque a empresa Sim. ainda não estava como um todo preparada para isso. Mas pelo que você está contando, já tem uma visão muito grande, né? A empresa já tem várias ações que já estão em andamento, então vai ser muito mais fácil de emplacar e de conseguir engajar. Muito bom, muito bom. Tem mais algum ponto que você queria trazer aqui, Ale? Não, eu estava basicamente mais curiosa com relação ao censo, né, por conta desse engajamento, que é muito interessante que quando a gente vai ler sobre o censo, todo mundo fala que começa por ele, todo mundo fala meio que como se fosse algo simples, e na hora que a gente começa a conversar, a gente vê a questão do engajamento, lá no nosso caso a gente ampliou o período para poder ter uma maior aderência, fizemos outras ações também, é, essa questão mesmo, você já deu algumas dicas sobre a questão dos grupos de afinidade, de como que monta essa questão dessa gestão desses grupos, como que pensa esse trabalho. Acho que está bacana, assim, para mim, o que eu tinha de dúvida, assim, crucial, claro, né? Eu vou ter que assistir as outras todas, os outros papos todos, porque isso a gente sempre vai aprendendo e vai Sempre. trocando figurinha. Exatamente. E é uma coisa assim, é extremamente orgânico, né? Então, acho que a formação, o tema de diversidade, tá todo mundo aprendendo muito sobre ele, né? Então, e a gente sempre fala aqui na Coru que a melhor forma de você aprender é você perguntando. Perguntando para quem Sim. já passou e perguntando para a pessoa que está em situação ali, em algum grupo, né? De diversidade, ou dentro dos comitês, né?
perguntando como vocês preferem, o que vocês acham. E às vezes a gente tenta colocar, porque a gente não tem local de fala, às vezes a gente tenta colocar uma política de fora para dentro e não encaixa. E o que vai encaixar é, de fato, o que a pessoa precisa, né? O que ela necessita. Tem um caso muito legal que aconteceu na Ambev, era um caso bem voltado para mães, né? E aí, era um caso em que tinha uma verba que foi destinada ali pela diretoria de gente para a construção de salas de amamentação, né? E eles tinham uma meta de inclusão de mulheres. E aí, chegando lá, os gerentes de fábrica falavam: não, mas eu não quero, eu não tenho mulher na minha linha de produção. E aí, a área de gente bateu o pé e falou: não, mas a gente vai colocar as salas de amamentação. Depois de um ano que foram colocadas as salas de amamentação, mesmo sem ter público, o quadro de mulheres dentro das linhas de produção aumentou 30%. Basicamente porque as mulheres iam para lá, elas não se sentiam reconhecidas. Elas não tinham ambiente para elas. E aí, como é que foi descoberto isso? Basicamente, uma mulher numa linha de produção, que ela saía correndo, porque ela morava longe, então tinha uma pessoa que ficava no carro com a filha dela, nos horários de amamentação, para ela poder amamentar e voltar. E aí, batendo papo na linha de produção, a pessoa da área de gente perguntou: o que te engajaria mais na empresa? E ela: tem um lugar para amamentar meu filho. E aí foi colocado em todas as áreas e a Ambev conseguiu atingir, né, esse número. Então, foi um de Ambev, de 30 mil pessoas ali. Mas é um case super interessante de simplesmente ouvir o que a pessoa tem a dizer. E é o que você colocou, né? Acabou que deu visibilidade a uma situação e visibilidade a um público que, às vezes, até então, pela questão até, às vezes, do viés consciente, não tinha percebido que poderiam ter tantas mulheres numa área de produção, que elas poderiam... Entende? Então, Exatamente. às vezes é isso, a gente vai ter que ajudar, nem que seja para colocar luz em algumas coisas, né? Em algumas situações. Exatamente. E acho que um último ponto importante sobre o censo é a questão das pessoas se sentirem confiantes para responder. Porque às vezes você tem uma alta taxa de resposta, mas não são respostas verdadeiras. As pessoas se sentem preocupadas. Por isso que o kickoff, né, o lançamento do programa do censo e do programa de diversidade é tão importante, colocando regras claras de confidencialidade, de que as pessoas, de fato, elas estão sendo ouvidas e de que aquelas informações vão ser guardadas, né, e que elas não vão ser expostas, porque as pessoas realmente têm medo, né? Recentemente, no projeto que a gente tocou, só 17% da diretoria preencheu a pergunta de como ela se identifica em relação a gênero. 17% da diretoria. Então, naquela questão, naquele nível, né, temos uma questão ali que talvez as pessoas não se sintam confortáveis. Então, a própria não resposta das pessoas diz alguma coisa. Então, muito importante trabalhar trabalhar e aplicar, né, de fato, para que o censo seja um momento de acolhimento dessas pessoas. Eu acho que esse também acaba sendo uma grande dúvida, né? Assim, não engajou por quê? Porque as pessoas não sentiram que o ambiente era seguro psicologicamente para poder eu me expor e eu poder falar de fato o que que eu penso, o que que eu acho, ou as campanhas não foram eficazes, as campanhas de comunicação, ou eu ainda não estou pronto para falar sobre esse tema, eu não fui sensibilizado. Então, assim, eu acho que essa não aderência dá mais dúvida para a gente do que a aderência de uma forma geral. Porque aí a gente fica com várias questões, assim, o porquê não, né? O porquê que não responde. Porque na hora que você faz uma campanha estimulando, tem um aumento absurdo nas respostas, sabe? Então lá a gente está vendo isso, a gente falou, olha, então vamos mudar essa campanha. Igual você falou, ó, eu fiz o tablet lá com o bombom. Nós fizemos uma ação de falar dentro de um espaço de treinamento que estava acontecendo. E olha, gente, vamos relembrar, licença, nananana. E de repente você traz uma multidão respondendo o censo, sabe? Aí você fala, é comunicação, é segurança psicológica, é tabu do tema, é o quê? O que está rolando, né, nessa não aderência? Às vezes é Às vezes simplesmente até falta de informação, né, Raíssa?
Porque, Isso. às vezes, quando pergunta sobre o sexo, tem pessoas que ainda têm dúvida do que colocar. E é como a Raíssa Sim, falou da diretoria, eu tive isso, claro, aqui também com liderança, com gestores, né? Num treinamento, e aí foi exatamente isso. Ah, responda aí, o que que você é? E ficou todo mundo assim, levanta a mão, e ficou, sabe? Então é falta de informação de fato, né? É por isso que talvez precise ali de uma passagem, de uma pincelada antes no tema, para as pessoas entenderem um pouco, ou trazer um pouco do que seria, né? Ou pelo menos dentro daquilo que você está trazendo no seu senso, né? Antes de aplicar. São caminhos. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. E aí tem uma questão muito forte de espaço mental, né? De que as pessoas são tumultuadas o tempo inteiro por um monte de informação, e quando você fala, coloca ela ali, agora, você vai preencher esse local, você dá as condições para elas, elas acabam aderindo. E se você dá a ferramenta do que aquilo realmente significa, né? Com perguntas claras, objetivas, dando uma capacitação anterior, elas vão ter muito mais fluidez e suas respostas vão estar mais condizentes. E, lógico, né? Permeando tudo isso é um ambiente seguro, né? Vocês conseguirem sim, construir uma atmosfera de um ambiente seguro, onde elas sintam que, de fato, a participação delas é relevante e que o que elas colocarem ali não vai ser divulgado, porque às vezes um sintoma muito grande da cultura é esse, né? Poxa, eu não tenho espaço para falar. E junto no censo, a gente sempre foca muito em perguntas quantitativas, né? Geralmente, principalmente quando o número de respondentes é muito grande, mas o qualitativo é riquíssimo. É riquíssimo, porque as pessoas que estão dispostas a não pular essa pergunta e a preencher alguma coisa, elas realmente têm algo a dizer. sim, Realmente. com Então, é certeza. muito bom, Ale. Espero que tenha ajudado ali, né? Um pouco das dúvidas. A gente É, vai compartilhar esse se eu material. puder colaborar, desculpa a invasão aí. Ah, Boa imagina, tarde, Giovanni. pessoal. Isso. Boa É, tarde. bom, eu tô um pouquinho próximo aí da situação da Alessandra, né? Porque sou recente aqui na Citrosuco e como eu sou um pouco mais engajado no tema, eu fui convidado a participar aqui do Comitê de Diversidade, né? A liderar, aliás, esse comitê junto com uma pessoa que já está aqui há algum tempo, tem um pouquinho mais de conhecimento, mas a gente ainda também está bem embrionário nessa questão. Mas assim, de experiências passadas que eu tive, que também aí, Alessandra, eu posso contribuir para aumentar um pouco do engajamento, é você trazer na prática, né, de outras empresas que eu participei também do comitê, trazer na prática que o engajamento das pessoas em participar de uma pesquisa, fornecer dados e informações, vão se traduzir em ações efetivas e que vão melhorar ali a relação deles com a empresa, né? E até num benefício aí grande de marca empregadora, né? Então, acho que seria legal também nesse papo, né? Nessa questão de, olha, se engajem para responder, trazer um pouquinho de, a gente, né, tá pensando em ações nesse sentido, naquele sentido, que vão trazer esse e aquele benefício. A gente teve numa empresa passada que eu trabalhei, uma das coisas que engajou muito, né, que mudou bastante, assim, a taxa de respondentes foi isso, a gente trazer que a gente queria fazer ações efetivas de fato e melhorar, né, que quando a gente melhora a imagem até da empresa para fora, a gente melhora também a percepção daqueles que estão dentro, então isso, acho que isso também pode colaborar de alguma maneira. Total. Giovanni, acho que exatamente esse é um dos pontos fundamentais ali para gerar de fato esse engajamento. Tem algum case, né, que vocês passaram ali dentro da Citrosuco, por isso, como é que foi? Então, aqui dentro, na verdade, a gente ainda a gente tem os grupos de afinidade já formados, né? Eu ainda eu não consigo falar muito porque eu entrei, ainda nem participei das reuniões do comitê, mas as poucas chamadas ali do grupo de afinidades que eu participei, a gente tem esses grupos que engajam as pessoas a participarem, né, de palestras e de eventos sobre alguns temas específicos, né? A gente aqui tem o grupo de afinidade raças e gênero,
Então ainda está bem no começo, mas a gente busca ali trazer alguns temas centrais para esses temas, né? Então, por exemplo, falar alguma coisa sobre o Setembro Amarelo, trazer, né, para esses dois grupos. Agora a gente teve aí o feriado da Consciência Negra também, a gente trouxe esse assunto e sempre tentando engajar, né? Mas ainda está. Eu acho que esse censo ele faz muita falta aqui. A gente ainda não tem uma diretriz correta do para onde seguir. A gente precisa estruturar isso. E acho que um dos desafios nosso, desafio não, né? Mas o que falta um pouquinho é a gente criar essa cultura lá no top para ser down, né? Porque por enquanto ele tá bottom up, então a gente está engatinhando um pouquinho mais. Então, daqui ainda eu estou aprendendo, trazendo um pouquinho também aqui como aprendizado nessa chamada para poder trazer aqui um pouquinho para dentro de casa e a gente crescer um pouco melhor nisso. Então, Perfeito. desculpa eu não poder colaborar mais, mas a gente ainda aqui também está engateando. Espero um dia estar aqui podendo trazer práticas consolidadas para ajudar vocês também. Mas eu acho que essa é a troca, né? É contar um pouquinho da realidade, que aí várias pecinhas vão formando um todo, né? Então, acho que O censo, eu acho que, né, vocês falando aqui, eu estava anotando, e enfim, o censo ele realmente faz muita falta a gente ter essas informações, porque a gente acaba ficando meio perdido, né? Foi até uma questão aí levantada para a Deise, né? Para onde a gente mira primeiro? Então, aqui a gente ainda está um pouco a gente já sentiu bastante falta de um grupo de afinidades, por exemplo, de LGBTQIAP+, né? Então é algo que a gente também está pensando. Já trouxemos esse assunto e o bom é que assim aqui os grupos de afinidade, quando eles trazem os eventos, a gente tem uma boa adesão, né? A gente está falando aqui de um grupo do administrativo que acaba sendo um pouco mais engajado e por enquanto ainda são ações mais focadas nisso, a gente precisa descer um pouco para a operação. A gente está falando de um público total aí vai perto de entre 400 e 500 pessoas. Todas as chamadas que a gente faz, pelo menos metade está participando. Então, a gente tem uma adesão grande e a gente precisa usar essa força para trazer aí mais coisas. perfeito, Giovanni. Acho que o censo tem esse papel mesmo, que é de fato ser um farol, né? É o farol para Exatamente. onde a gente vai, como é que a gente começa isso, né? E ter um É, pouco de informação sobre um negócio que é extremamente intangível, que são as pessoas, né? Então, exato. se tivesse uma parte da jornada de diversidade que eu me dedicaria muito, era uma boa implementação de censo. Né? E dar trabalho. É exatamente o que a Ale falou. Todo mundo fala, não, tem que fazer o censo, é muito importante. Tá bom, né? Mas e a execução dele? Agora só falta executar, que é a parte mais difícil, Mais que é difícil. formar, montar as políticas, montar perguntas que não sejam, porque às vezes a gente, com o nosso viés, e não estando no local de fala, às vezes a gente faz perguntas que não são perguntas de fato que estão abertas a respostas, e a gente gera menos adesão. Então, aprender nessa jornada e se dedicar a detalhar esse senso é o que vai formar ali todos os próximos passos a seguir. Então, assim, E a desconstrução ali dos líderes, né? Porque quando a gente está falando disso, às vezes esse engajamento que eles vão cascatear para as equipes pode vir, né? Como você comentou, Raiz, com algum viés e eles enviesarem a própria equipe, né? Então, justamente isso é você desconstruir um pouquinho ali o seu líder para ele entender, né? Porque quando a gente desce para a operação aqui mesmo, é um papo muito comum. Ah, eu não vou trazer mulheres para minha área porque preciso de força física. Né, não cabe esse papo, né? Então, acho que um pouquinho disso também faz a diferença quando a gente fala nessa questão. total. Muito bom. E, É isso mesmo. e aí, só fazer uma contribuição, né? Eu nunca tinha trabalhado com censo e estou vendo agora, né? É, lógico que aí vai também do momento da empresa, mas se puder fazer censo com alguém independente, eu acho que fica mais fácil. A gente está fazendo com uma pessoa, com uma consultoria independente. Mesmo assim, a gente está vivendo alguns percalços, como vários que eu ouvi, mas nos bens que eu andei fazendo, quem tocou o censo internamente, teve ainda mais dificuldade, entendeu? Assim, pelo menos assim, não sei se eu dei azar com as pessoas que eu falei que fizeram o censo internamente,
todas elas falaram de dificuldade, né, assim, de seguir com ele. Então, fica aí para quem ainda vai pensar em ter senso de fazer esse tipo de avaliação. Perfeito, é isso mesmo, que tem aquela expressão, santo de casa não faz milagre, né? E aí, quando às vezes, a própria mediação na empresa, tem uma questão importante que as pessoas falam, será que é confiável mesmo? Quando tem um terceiro, tem esse viés de confidencialidade de dados maior. Então, é um caminho também que algumas empresas acabam adotando para aumentar a sua taxa de resposta. Muito bem, pessoal, muito legal, super rica a discussão. Acho que a gente poderia falar horas sobre esse assunto, né? E eu acho que a gente vai ter mais papos sobre jornadas de diversidade. Eu primeiro quero fazer o convite para vocês de super levarem essas perguntas, como a Ale fez ali para o Diversas Conversas. Eu acho que o intuito da comunidade é justamente esse, gerar papos como esse, gerar momentos como esse, né? Com todo mundo que está lá. Tem muita gente em diferentes momentos, com diferentes desafios. Então, quero convidar todo mundo ali a não ficar acanhado e a mandar as perguntas ali. E a gente vai interagindo, vai respondendo, vai trocando sobre os temas que forem relevantes e que estiverem na pauta de vocês. Acho que como, né, a Daisy falou, a própria Lê também trouxe ali, o Giovanni, é um tema que nunca acaba, né? A gente está aprendendo todos os dias sobre ele. Então, não existem verdades imutáveis, né? Existe o que funciona um pouco melhor numa realidade, o que funciona na outra, e a gente sempre vai aprendendo em relação a isso. Também me coloco à disposição ali, se puder contribuir, vou compartilhar o material aqui para vocês também, né? Não precisarem ter anotado, mas super rico. Ale, muito obrigada por puxar e ser a pioneira ali e trazer a discussão. Fica tranquila que eu vou continuar botando as minhas dúvidas lá. Gente, obrigada mesmo aí pela contribuição de todos e também me coloco à disposição, se que alguém quiser, pode me chamar lá e qualquer coisa, a gente futuca a Raíssa aqui e fala, Raíssa, precisamos de mais um encontro. Isso aí, Ale, fechadíssimo. Obrigada pela participação de todo mundo, super rico. Ótimo. Vamos disponibilizar ali. Deise, muito obrigada ali pela contribuição. Nada, eu que agradeço, ótimo. Obrigada, tá, pessoal? Obrigado, gente. Obrigada, Até pessoal. mais. Boa segunda-feira para vocês. Tchau, Boa tchau. semana. Tarde.